Hello! Tudo bem? Quanto tempo, galerinha? Voltei pra esse canal, eu tô tentando voltar enquanto estou de férias. Mas eu voltei pra fazer um vlog de leitura, que é uma das coisas que eu mais gosto de gravar aqui nesse canal. Porque eu recebi, enquanto eu tava trabalhando, cheguei em casa, tinha umas caixas da Suma pra mim, da Companhia das Letras. E aí, eles me mandaram esse lançamento aqui, que eu não sei se é tão lançamento assim, eu não lembro quando que saiu, mas As Cinzas e O Rei Maldito pelas Estrelas, que é o segundo livro da duologia de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que eu já li esse aqui, esse primeiro. Eu lembro que eu amei com todo o meu coração. Tem vídeo aqui no canal falando desse livro aqui. E eu sei que ele, ó, tá tudo marcadinho. E na real, eu ainda lembro de várias coisas relacionadas ao livro. Lembro, em geral, o que acontece na história, o rumo. Chego a me lembrar do final dele, da traição lá que acontece. E de partes das provas também eu me lembro, principalmente das primeiras provas. Do quadro político em geral eu também me lembro de algumas coisas. Mas assim, são lembranças que vêm e vão, eu não tenho certeza se é desse livro, se eu tô confundindo com outro livro. Aí eu cheguei até a ver um vídeo, eu assisti o vídeo da Paty, que ela fez um vlog também de leitura desse daqui. Só que a Paty nesse vídeo ela não dá spoiler. E aí eu fiquei, putz, eu precisava dos spoilers. Porque com os spoilers que eu vou lembrar se eu de fato lembro se isso pertence a esse livro ou não. Mas o vídeo dela tá ótimo, inclusive, se vocês quiserem assistir, vou deixar passando aqui. Enfim, aí o que vai acontecer? Eu acho que eu vou reler. Eu vou pegar pra reler ele agora. E aí é mais fácil porque eu acho que eu ainda lembro de bastante coisa, então a leitura fica um pouco mais rápida, né? E eu lembro que eu já li ele muito rápido. E aí depois eu vou pegar para ler o segundo, que é o final, uma duologia. E que eu tô muito empolgada, minha vontade era de fato pegar e ler ele todo agora. E tentando relembrar ao longo da leitura. Mas, eu gostei tanto desse primeiro livro, eu gosto tanto dessa história, que eu falei, putz, eu vou perder muita coisa. Eu lembro que eu terminei o livro com um ranço tão grande do Rain. É assim que falam dele? Eu não sei, Ran. Eu lembro que eu terminei com um ranço enorme dele. E eu quero sentir esse ranço na devida proporção que eu senti quando eu li, pra poder começar o próximo com o ranço na medida certa, entendeu? Então eu acho que eu vou aproveitar muito mais a leitura do segundo se eu reler o primeiro. E é isso que eu vou fazer então. Eu vou reler e eu vou gravar aqui pra vocês a minha experiência de releitura. E eu tô pensando ainda se eu vou dar spoiler ou se eu não vou dar spoiler. Vai aparecer aqui na tela se vai ter spoiler ou se não vai ter. E aí vocês decidem se ficam ou se vão. Mas é isso. Vou reler aqui o primeiro e vou ler aqui o segundo. Yay! Estou empolgada porque eu amo essa história. Eu voltei a gostar de ler de vampiro por causa desse livro. Na verdade, foi por causa desse livro e por causa do Império do Vampiro também, do J. Kristoff, que é fantástico. Voltei com uma atualização de que eu finalizei a leitura! Yay! Eu li até bem rápido, na real. Eu li ele em 2 dias, mais ou menos. Na verdade, reli, né? Foi um pouco mais rápido, principalmente porque, né, foi uma releitura, então, assim, muita coisa eu lembrava. Mas eu acho que foi uma boa decisão ter pensado em reler ele, porque tinha muita coisa que eu também não lembrava e que eu acho que vai fazer muita diferença agora na leitura do segundo. É isso que eu queria, não ter o sentimento de que eu tava perdendo conexões, perdendo personagens e coisas que, tipo, simplesmente porque eu não lembrava, porque eu tinha lido já fazia um tempão. E tiveram personagens aqui que, tipo, eu não lembrava que eram tão importantes assim, nem lembrava deles na história, tipo a guarda, que era a general, né, do exército, a Jasmine, o nome dela, né? Eu não lembrava dessa personagem, não lembrava de algumas partes do plot, então foi bacana ter relido pra tentar deixar tudo fresquinho na memória, sabe? E agora eu não perder nenhuma coisa importante na continuação.
que com certeza eu teria perdido se não tivesse relido. Eu falei até no outro vídeo que eu queria sentir o ranço. Eu terminei o primeiro livro com um ranço enorme do menino, do Rian, como é que é o nome dele? Gente, acabei de ler o livro. Rain, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas do parzinho, né, principal. Eu queria sentir aquele ranço de novo, só que eu não senti. É engraçado isso, né? Quando você relê livros, assim, em outra época da sua vida, a forma como você reage a história é diferente, as coisas que você enxerga são diferentes. E eu não senti a raiva que eu senti da primeira vez. Engraçado isso. Por isso que eu gosto de escrever em livro. Porque eu vou escrevendo ali as minhas percepções e depois quando eu releio, eu fico, nossa, por que eu me incomodei tanto com isso? Então, nossa, como eu não me incomodei com isso? Entendeu? É engraçado você ver como a sua experiência, a sua vivência afeta a sua percepção do livro. Né? O que é uma coisa bem óbvia, mas assim, quando você vê isso na prática, assim, é bem interessante, né? E acho que foi isso que aconteceu, a minha vivência desde a primeira vez que eu li esse livro. Já aconteceu muita coisa. E aí eu comecei a enxergar certas coisas de uma maneira diferente. Então, algumas atitudes do personagem principal dele, que, tipo, me encheram de ódio. Claro que eu ainda fico, tipo, meu Deus. Mas, assim, eu consegui ver por uma outra perspectiva. E algumas coisas que eu achava que, tipo, não eram nada, eu pensei, tipo, que? Tipo, sabe? Como as coisas mudam, assim. Foi bem bacana. Gostei de reler. É um livro que, com certeza, eu gostei tanto da primeira vez quanto da segunda. Eu super indico real pra quem gosta de fantasia. A personagem principal, quanto ela se supera e, mais uma vez, essa relação dela com o pai dela, o rei dos vampiros, é muito interessante. Tipo, porque é revoltante, é tóxico e ao mesmo tempo você vê a complexidade do que tá rolando ali, essa relação de amor e ódio quase, sabe? E é muito legal, tipo assim, é muito bem construído, sabe? A ponto de deixar a gente também na dúvida, tipo, tá, ao mesmo tempo que ele é odioso, ele ama ela de verdade, sabe? Ama ela como filha mesmo. E o final do livro eu não lembrava do plot twist ali. Eu fiquei tipo, nossa, é verdade, eu não lembrava disso, ainda bem que eu reli, porque eu ia, tipo, ser pega de surpresa de novo e depois ia ficar tipo, caraca, como é que foi isso mesmo? Eu teria me arrependido muito se eu não tivesse relido. Então, assim, tô feliz de ter terminado a releitura dele. Mais uma vez foi muito bom, me diverti horrores lendo, li super rapidinho, porque ele é muito envolvente, a escrita da autora é muito boa. E eu tô, assim, muito empolgada pra ver como ela vai expandir esse universo agora. E como ela vai resolver essas questões que ficaram pendentes, como as amarras vão ser atadas aí no final. E aí eu até vi aqui ela dizendo que ela vai escrever outros livros dentro desse mesmo universo, porque tem vários clãs, né? E tal. Vai ser interessante ler isso também. Eu não sei se já saiu algum outro, acho que não, né? Dentro desse universo não saiu mais nada. Depois eu vou dar uma pesquisada, porque eu tô bem desatualizada das novidades literárias, porque eu fiquei esse tempo todo embarcada, né? Então perdi muita coisa, não sei nem o que a galera anda lendo, quais são as novas, os lançamentos aí que a galera tá indicando. Tô, tipo, bem por fora, ainda tô tentando pegar os lançamentos lá de trás que eu deixei passar, que não deu pra ler, entendeu? Ainda tô tendo que fazer esse exercício de reler coisa, porque faz muito tempo. Então, assim, vai levar um tempinho. E eu acho que eu não vou conseguir chegar a me equiparar ao resto da galera ainda, porque daqui a pouco eu embarco de novo e aí não vou conseguir ler por um tempão de novo, enfim. Mas pelo menos vocês vão vendo a minha reação e tendo a minha percepção com um pouquinho de atraso. Mas enfim, gostei muito da releitura. Tem vídeo aqui do canal já falando do primeiro livro, na época que eu li a primeira vez. Assim, eu acho que fica... Eu não reassisti o vídeo, mas eu acredito que eu tenha tido uma percepção bem parecida. Eu gostei tanto quanto antes, porque esse é o sentimento que ficou, sabe? E agora eu tô empolgada, já vou começar a ler o próximo hoje mesmo. Eu quero saber o que vai rolar nessa treta toda aqui do final do livro, que ficou assim, ó. Eu lembro como eu fiquei desesperada na época que eu terminei de ler, porque eu não tinha o próximo.
E eu tava tipo, não acredito que eu vou ficar tipo, sem saber. E eu fiquei tanto tempo sem saber. Olha aí, agora eu vou finalizar essa duologia. E eu espero que seja boa, porque final de livro ou acerta ou caga total, sabe? E esse primeiro livro é muito bom pra que o segundo não seja. Então, assim, tenho esperança de que vai ser um puta livro. Espero que sim. Hello! Terminei! Can you believe that? Finalmente eu terminei As Cinzas e O Rei Maldito pelas Estrelas, que eu nunca consigo dizer o nome desse livro todo. Eu sempre confundo, porque o título é meio comprido, né? Eu não fiz tantos updates aqui enquanto eu tava lendo, mas eu terminei ele hoje de manhã, mais cedo. Eu tô numa coisa de uma ressaca. Não é ressaca. É que, tipo assim, eu fiquei muito tempo sem ler. Então, o que acontece? Meu ritmo de leitura mudou. Eu leio até rápido, sabe? Mas eu não ando com vontade de ler. Acho que pelo fato do hábito ter me abandonado, porque eu fiquei muito tempo sem ler, sabe? Nesse tempo que eu fiquei embarcada, eu li, tipo, 3 livros. 3 livros, eu acho. E aí o hábito meio que deu uma abandonada, assim, mas eu não queria que eu perdesse ele totalmente, sabe? Então por isso que eu ainda tô me esforçando pra ler um pouquinho. Eu tenho um monte de coisa que eu sei que eu tenho que ler, inclusive. Eu tenho que dar continuidade ao projeto da Cassandra Clare, que eu já prometi várias vezes que eu não vou parar, e eu não pretendo parar, mas só de pensar no trabalho que dá eu reler o livro e fazer o roteiro do livro inteiro, depois gravar. E como eu já tô devagar, sabe, eu tenho medo de começar a fazer isso e parar totalmente, entende? E confesso que tiveram momentos nesse livro que ele ficou um pouquinho arrastado pra mim. O começo tava interessante, mas aí ele começou a desacelerar muito. Eu entendo que é importante pelo fato de que ela precisava construir a tensão pra que no final as coisas realmente acontecessem. Mas eu acho que isso é um problema recorrente em duologias. Porque o que acontece? Quando você tem uma série que é pelo menos uma trilogia, a gente já sabe que o segundo livro ele vai ser um pouquinho mais devagar. Porque geralmente o primeiro livro ele vem com os 2 pés na porta, né, pra te causar um impacto, pra fazer você querer continuar lendo. E aí você pega o segundo livro, e o segundo livro, ele tem que criar essa tensão e esses problemas para que o terceiro livro seja a explosão dos acontecimentos e a conclusão de tudo, né? Então, geralmente, o segundo livro de uma série, ele vem cheio de trama, cheio de intriga, e as coisas vão se construindo um pouco mais devagar para o terceiro livro também vir explodindo tudo, sabe? Só que aí, com um livro inteiro fazendo esse papel, muitas vezes o autor consegue dispersar essas informações o suficiente para que ele não fique tão arrastado. Na duologia é mais difícil, porque você precisa fazer isso no começo do segundo livro, porque só vão ter 2. E aí o que acontece é que o começo fica arrastado, querendo ou não. Ele tem as suas ações, as coisinhas ali acontecendo, mas de alguma maneira, eu não sei, a forma ficou um pouquinho devagar pra mim o começo. E aí quando chegou ali na metade do livro, eu já me empolguei de novo pra continuar. E aí a partir daí, eu simplesmente praticamente finalizei ele em 2 dias, 2, 3 dias. E o que acabou me ajudando também foi que chegando na parte final, acho que faltando 10% assim pra acabar o livro mais ou menos, eu peguei o audiobook no Audible. E o audiobook, nossa, facilitou minha vida 30 vezes mais, porque aí eu simplesmente botei pra ouvir e na hora de deitar, assim, fiquei deitada ouvindo. E aí foi bem mais fácil de finalizar. Então, quando a leitura dá uma emperrada, assim, pra mim, o audiobook é sempre uma excelente opção. Apesar de que aqui eu tava lendo ele em português e o livro dele no Audible é em inglês, mas aí, tipo, fazer o quê? Tá tudo bem. Geralmente é porque eu tenho uma cisma, é mais uma cisma. Quando eu tô lendo em português, eu quero ler tudo em português. Quando eu tô lendo em inglês, eu quero ler tudo em inglês. Tanto que as minhas séries, assim,
A primeiro livro da Sarah J. Maas, aquele da Cidade da Lua Crescente. Eu comprei ele em inglês, o primeiro. Porque ele não tinha sido anunciado que ia ser publicado aqui. Eu tava querendo muito ler, porque eu sou muito fã de Trono de Vidro, né? E eu gosto muito de corte também. E aí eu comprei ele em inglês. E aí, tipo, 2 dias depois a Record anunciou. E eu fiquei puta porque eu paguei super caro. Mas eu já tinha comprado o livro em inglês. Então, o segundo, eu acabei e falei assim, putz, agora que eu comecei a ler inglês, eu tenho que continuar ele em inglês. Aí eu tive que gastar mais um rim pra comprar ele em inglês também, porque eu comecei a série em inglês, então eu quero finalizar ele em inglês, sabe? Sei lá, é uma mania minha. E aqui eu meio que desapeguei disso pra poder finalizar a leitura. E não fez tanta diferença assim, então... Mas enfim, no final do livro, né, que as coisas começaram a se agitar novamente. Toda a trama que estava sendo construída até ali, foi tudo realmente acontecendo e os pontos sendo atados, né. Eu achei bem legal, eu gostei. Deixou espaço pro que vai acontecer em seguida. Porque, tipo assim, na real, eu não entendi muito bem, porque esse livro é pra ser uma duologia. Mas eu sei que tem outros livros escritos nesse mesmo universo. E aí, no final do audiobook ela fala, se prepare para o terceiro livro. E eu fiquei tipo, mas não era uma duologia? E ele tem espaço suficiente pra ser mais, sabe? Pra terem mais livros. Eu não sei se ela mudou de ideia no meio do caminho e acabou virando uma série maior, eu não sei se... Porque na minha cabeça, os próximos livros são no mesmo universo, são os personagens desse livro. O núcleo principal não é a Aurea e o Rain, entendeu? São... Eu acho que, se eu não me engano, é Misty o nome dela? É Misty. Misty. Ela é a protagonista de um dos próximos, né? Eu acho que é. Então eu não sei se eles vão continuar com agora esse próximo livro. Porque, tipo, tem o cara lá, o Rei do Sangue, que a gente tem que saber o que raios aconteceu com ele. Na real, eu tô muito interessada na história dele, porque ele começou a contar um pouco de si e deu pra perceber que tem bastante profundidade nesse personagem, muita coisa pra ser explorada, inclusive dessa questão da maldição do sangue e tudo mais. Eu acho que é uma parada legal da gente saber por que eles foram amaldiçoados. A gente sabe por que eles foram amaldiçoados, mas, tipo assim, como de fato acontece, como eles enxergam isso, como é que é o reino deles, o dia a dia, sabendo que eles vão ter uma vida mortal menor do que os vampiros, né? Porque por causa da tal maldição. Fora toda a questão que teve lá do acordo com os deuses, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque pode ser que você não tenha lido. Mas a questão lá do acordo com a Nixia, o Kihai com o negócio do outro deus lá também, o que vai acontecer? Porque deixa meio que uma profecia ali, né? Dizendo, tipo, olha, vai ter backlash aí. Esse negócio aí que você conseguiu, você vai se fuder no futuro por causa disso. Você tá preparada pra isso? E ela tá tipo assim, só vou pensar no agora. E aí eu quero saber o que raios vai acontecer, sabe? Tem uma tensão em relação aos deuses. Será que todo mundo vai se rebelar contra os deuses mais pra frente? Não sei. Então, assim, tem bastante espaço pra criar. E eu tô curiosa pra saber. Mas no final ele acabou ficando um livro 4 estrelas pra mim. É uma nota muito boa, eu gostei da leitura. Só achei que ele se arrastou um pouquinho no começo. Mas em geral eu gostei. Eu tinha amado o primeiro, né? Eu gostei do segundo, mas eu ainda gosto mais do primeiro. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Passar um tempinho comigo. Eu vou tentar dar continuidade a outras leituras e continuar atualizando vocês. Talvez na forma de vlog, até juntar o suficiente pra eu fazer um vídeo de leituras e tal. E tentar gravar pelo menos alguns vídeos antes de eu reembarcar. Porque uma vez que eu embarque vai ficar difícil. Eu não quero abandonar o de livro em livro, porque eu amo esse canal. Enfim, obrigada pela companhia. Eu não desisti da série da Cassandra Clare, tá? Dos vídeos da Cassandra Clare, que inclusive até hoje a gente aparece revendo, eu assistindo pra continuar a ler. Esses vídeos são uma das minhas maiores conquistas, meus maiores orgulhos, sabe? São esses livros do Codex, esses vídeos que eu gravo pro projeto Codex, então eu não quero abandonar ele. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!